Oi, galera! Bem-vindos ao Pode Ligar. No episódio de hoje, se você está no YouTube ou Spotify, você vai ver que a gente está num cenário diferente. Isso porque a luz do meu banheiro é ótima. É isso, esse é o único motivo, na verdade. Eu espero que você tenha gostado. Enfim, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre outro tipo de relacionamento. Um relacionamento que eu, na verdade, eu acho que eu já falei aqui antes, mas eu acho que agora esse meu take é importante vocês ouvirem, porque eu acho que a gente consegue se identificar, que é o que? A famigerada autossabotagem, o relacionamento que temos com a ansiedade. Obrigada. Talvez nem ansiedade, eu não sou psicóloga, eu não sei o que é, mas enfim, só autossabotagem. E eu não queria me gabar não, tá? Mas eu sou uma ótima autossabotagem. Tipo assim, eu acho que eu sou uma mestra da autossabotagem. Se tivesse um filme Truque da Sabotagem, seria eu. A truque da mestra. Enfim. Essa frase não fez sentido nenhum, mas vocês entenderam? Obrigada. Seguinte. Então, autossabotagem, né? Gente, isso é um comportamento um tanto quanto, eu diria, perigoso, né? Perigoso. Por quê? Porque você acaba se privando de situações que, vamos dizer, poderiam fazer bem pra você, entendeu? E eu acho que eu especificamente, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente da autossabotagem com relação a relacionamentos amorosos, totalmente, 100% das vezes, tá? E por quê? Malu, você não quer entrar no relacionamento? Não, gente, eu entraria no relacionamento. Como eu já falei outras vezes aqui no podcast, tipo assim, não é uma meta da minha vida agora. Mas, se a vida jogar no meu peito, o que eu vou fazer sobre isso, entendeu? Nada, a gente vai ter que estar aceitando, né? Mas, quando a vida joga pra mim, eu me finjo de sonsa, entendeu? Eu acho que eu fingi que foi pro outro lado. Por quê? Porque chega na hora da gente fazer o gol e bate na trave. É só isso, entendeu? Bate na trave. E você fala, Malu, bate na trave de propósito? Não, às vezes sim, não sei. Essa é a arte do autossabotagem. Você nunca sabe se você tá 100% consciente do que você tá fazendo e das consequências do que você tá fazendo. Porém, você as faz. Então é o seguinte, eu queria contar aqui um storytelling pra vocês, tá, galera? Porque episódios atrás eu citei que eu conheci um mocinho e que teve uma situação da música do The Weeknd que eu fingi que eu sabia e eu não sabia, entendeu? Então, gente, esse menino voltou, eventualmente, né? E aí, eh, teve uma situação em que a gente poderia ter ficado. E eu queria ficar com ele? Queria. Fiquei com ele? Não fiquei. Por quê? Porque na hora a gente se convence que a gente não tá afim. E aí você fala, não, entendeu? Apenas, apenas. E, gente, aí você fala, Maria Luísa, você é burra? Não, eu não sou burra, gente. Eu só acredito que o meu cérebro funciona in mysterious ways, entendeu? De formas em que a gente às vezes não entende porque ele está atuando daquela forma, mas ele atua. E, enfim, o nó disso tudo é, Malu, você. Qual é o problema que eu tenho com você? Eu realmente acho que existem algumas vezes na minha vida em que eu tenho pavor de homem. Apenas. E eu acho que, tipo assim, várias meninas vão se identificar com o que eu tô falando, entendeu? Porque não é tipo, ah, nossa, homem, meu Deus, deixa eu correr. Não, é porque é a bagagem que vem com isso, entendeu? É o comprometimento, você tem que conversar com a pessoa, depois você tem que lidar com as consequências dos seus atos, depois você tem que, sabe? Tipo assim, sustentar que você realmente ficou com aquela pessoa, e aí depois. E às vezes a pessoa nem é uma pessoa ruim, tá ligado? É só porque são motivos às vezes irracionais que você cria para serem um problema, entendeu? Por exemplo, tinha uma época que eu era muito afim desse moleque, muito. E aí, chegou uma hora que era pra ter rolado um beijinho, entendeu? Era pra gente ter ido ali. Só que, primeiro, a única coisa que eu conseguia pensar é, eu olhava pra ele, eu pensava, quero mesmo beijar ele? Minha boca na boca dele, germes, saliva com saliva, língua com língua, é isso mesmo que eu quero? É isso que eu quero pra minha vida? Essa nojeira? E, gente, você fala, Malu, o que você tem contra beijos? Nada. Nada, gente. Mas na hora eu engatei a minha germofobia e eu falei, não, inconcebível. Língua com língua, saliva com saliva, beijo com beijo, boca com boca. Não, 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 não. E você fala, Malu, ele era um menino ceboso? Não.
Malu, ele tinha alguma doença? Não. Já beijei pessoas muito piores? Já beijei pessoas que eu nem conhecia, gente, que eu nem sabia a procedência do produto e eu fui lá. Então, assim, o que tinha de errado com aquele menino? Nada, eu só fiquei nervosa, entendeu? E, no final das contas, isso tudo vem de um sentimento lá dentro da gente, sabe? Às vezes a gente se auto-sabota em questão de relacionamento, em questão de emprego. Às vezes, assim, você quer muito um emprego, você vai lá na entrevista e a entrevista vai, ó, entendeu? Não acontece nada. Você fala tudo errado, você gagueja, você não mostra profissionalismo, você fala umas coisas que você nem sabe por que que você falou, e aí você se sabota todinho. Você se sabota todinho. E por que que você faz isso? Porque existe alguma coisa dentro de você que não te deixa chegar e ser bem-sucedido naquilo. E você fala, beleza, Malu, mas então é, eu só vou ser assim pro resto da vida? Não. A gente tem que ser racional sobre as situações, entendeu? E a gente tem que reconhecer isso. Eu reconheço 100% que existe um medo meu de que algo realmente aconteça, entendeu? Por quê? Porque se algo realmente acontecer, podem acontecer outras coisas ruins. A pessoa pode não gostar do beijo, a pessoa pode ser ignorante depois. Eu vou ter que lidar com o fato que eu beijei essa pessoa depois na faculdade, eu vou ter que olhar na cara dessa pessoa. Posso me arrepender, posso não me arrepender, mas eu posso me arrepender. E se eu me arrepender, essa situação vai ser ruim. Então, você começa a pensar mil coisas na sua cabeça, motivos, consequências, pelas quais você pode passar se aquilo acontecer. E às vezes, gente, às vezes essas consequências são extremamente irracionais. Às vezes essas consequências nem são reais. Às vezes, eu ia ver ele na faculdade depois e foda-se. Entendeu? Será que a gente tem que olhar pra dentro e falar, será que eu ia ligar mesmo? Será que isso ia ser tanto um empecilho na minha vida? Às vezes não, entendeu? Às vezes, na verdade, com certeza não seria. Sabe? Mas são motivos que a gente cria, são situações que a gente cria na nossa cabeça pra impedir a gente de ser feliz, pra impedir a gente de fazer coisas que às vezes a gente queria. E é, gente, o sumo da autossabotagem, a polpa da autossabotagem é medo. É medo, basicamente medo. Você tem medo de viver, você tem medo de fazer as coisas, porque você tem medo do que vai acontecer depois. Você se sabota em relacionamentos, você se sabota em situações difíceis, em situações que você tem que suceder, tem que ser bem sucedido, por conta do medo de falhar. Por conta do medo de não ser, satisfatório, por conta do medo de não ser, perfeito. E, gente, assim, eu falo isso como uma pessoa extremamente defeituosa, tanto que eu tô aqui me expondo pra vocês, gente, eu tenho 1000 defeitos. Só que a gente tem que parar de ter essa concepção na nossa cabeça, e eu acho que a minha geração especificamente, principalmente com as redes sociais, acho que até as gerações maiores, todo mundo criou essa percepção de que todo mundo tem que ser perfeito. Não, porque tem que fazer um lifting, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque você tem que ser jovem pra sempre. Porque você tem que esconder todas as suas rugas, porque elas são imperfeições suas. Não, porque você tem que agir dessa forma, porque senão você não vai ser desejado. Não, porque você tem que fazer isso, senão você vai ser pobre, você vai ser mal sucedido na vida. Você nunca vai ser alguém se você não tomar esse caminho. Entendeu? As pessoas elas buscam perfeição tanto na vida que seja ser exaustante. É exaustante ser perfeito, gente. Perfeito só Deus. E ele nem durou tanto tempo aqui na Terra, entendeu? Por quê? Por que será? E aí agora todo mundo tem que ser perfeito e não consegue, entendeu? Porque ninguém nunca vai ser perfeito, gente. Deixa eu pegar aqui na sua cabecinha, te dar aqui um carinho e falar assim, amigo, amiga, você nunca vai ser perfeita. Não importa o quanto você tente, você nunca vai ser perfeita. Desculpa. Você pode pagar 1000 cirurgias. Você pode criar uma personalidade nova. Você pode mudar para outro país. E por experiência própria, tá, gente? Mudar para outro país não some todos os seus problemas. Você vai continuar tendo problemas, eles só vão ser diferentes agora. Apenas isso. Você vai continuar estressado, arrancando os cabelos, entendeu? Vai chorar do mesmo jeito. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque a vida é assim, gente. A vida, ela tem desafios. O que a gente pode fazer? A gente pode acabar com os desafios? Não. A gente pode o quê? Aprender a lidar com eles. Você acha uma pedra no meio do caminho? Você pode não pisar na pedra. Entendeu?
Você acha um buraco no meio da rua, você pode o quê? Desviar do buraco. É isso que a gente vai fazer. Entendeu? Eu e você e eu, pessoas que têm problemas na vida. Entendeu? E aí, a autossabotagem, ela impede a gente de desviar desses obstáculos. Ela impede a gente de sequer chegar no obstáculo. É como se você estivesse dirigindo um carro. E aí, você vê uma curva. Ao invés de você fazer a curva, você está em alta velocidade. Você, você tem que diminuir a velocidade do carro para poder fazer a curva. Senão, o seu carro vai cair da estrada. Você vai sair da estrada e você vai bater o carro. Você tem que diminuir a velocidade e você tem que fazer a curva. Você fica nervoso de fazer a curva. Então, o que você vai fazer? Você para o carro. Ao invés de você diminuir a velocidade e fazer a curva, você para o carro bem antes da curva. Você fica lá parado. E aí? Você ficou parado. Você vai andar? Não. Você vai fazer a curva? Também não. Vai dar ré? Também não. Por quê? Porque tem outros carros atrás de você. Não tem como você dar ré. Então, no final das contas, você tá lá. Tá preso na situação em que você só não fez algo. A vida continua, você ainda tá lá, parado. Mas é isso, você não fez a escolha. Por quê? Por medo. Por insegurança. Às vezes você não sabia se você conseguia fazer a curva mesmo, às vezes você ficou com medo de não conseguir diminuir numa velocidade boa, então você só parou o carro mesmo. Às vezes você ficou nervoso porque tinha mais carro atrás de você, você não conseguiu ir. Então, assim, a autossabotagem, ela impede a gente de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Por quê? Porque ela mexe com as nossas escolhas. É um instinto emocional que faz a gente desviar de uma escolha, de uma situação que muitas vezes ia ser fácil, que é fazer a gente se sentir bem. Às vezes você fazer a curva, você ia ter mais confiança na sua direção. Você ia pensar, putz, fui muito bem agora. Agora eu consigo fazer as próximas curvas que vão vir, porque, pô, foi de boa agora. Por que que eu não conseguiria fazer a próxima curva? Só que você nunca passou por aquela curva. Então, nas próximas curvas que virão, você vai se sentir da mesma maneira, inseguro, talvez incerto do que vai acontecer. A partir do momento que a gente desvia das curvas do nosso caminho, a gente não cresce, a gente não desenvolve como ser humano. A gente nunca vai estar preparado para a próxima curva se a gente desviar da primeira. Então, assim, no final das contas, eu vou continuar ficando nervosa toda vez que eu chegar num ponto de mais intimidade com alguém. Por quê? Porque eu nunca consigo chegar lá. Eu nunca consigo me permitir fazer alguma coisa, por exemplo. Então, isso é um problema que eu tenho que enfrentar, eu, Maria Luísa. E às vezes existem outras pessoas que falam também, putz, Malu, sempre que, tipo assim, eu quero ficar com alguém, eu também, tipo, não consigo. Tipo, vou embora, ou eu invento alguma desculpa, ou eu falo que tô doente, ah, não posso, ah, não sei o quê. Existem pessoas que fazem isso também, eu tenho 100% certeza. Às vezes você que tá assistindo aí, você também. E às vezes nem é com situações amorosas. Às vezes você precisa falar com seu pai, com sua mãe, você fica nervoso porque, sei lá, eles são OX. Ou alguém da sua escola, ou alguém do seu trabalho, ou alguém que, não sei, é um superior seu. Ou às vezes quando você precisa estudar pra sua prova. Gente, a autossabotagem vem em várias maneiras, tá? Não é só relacionamento, não. Às vezes você tem que estudar pra uma prova. Putz, a autossabotagem vem demais nessas horas. Você tem que criar responsabilidade sobre os seus próprios atos. Você não consegue sentar sua bunda na cadeira e estudar. Porque isso requer de você concentração. Isso requer de você prestar atenção em uma situação que é entediante. Você preferia muito mais estar assistindo TV, mexendo no celular, sei lá, indo pro parque, andar de skate, fazer qualquer coisa, do que ir estudar. Isso requer que você tenha algum tipo de responsabilidade sobre os seus próprios atos, sobre as suas notas, sobre o quão bem você vai naquilo, naquela prova, naquele exame. E aí você se sabota, você fica no seu celular, você não vai estudar. Você sabe que você tem que estudar, mas você não vai. Por quê? Por que que você não vai? E aí depois você tira uma nota ruim, você se sente mal, ah, puta que pariu, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas não fez. Por quê? Autossabotagem, gente. Às vezes, a gente fica tão ansioso com a ideia de ir mal, com a ideia de não ser bem-sucedido, com a ideia de não fazer as coisas da forma correta,
que a gente esquece de fazer as coisas de forma correta, que às vezes a gente não consegue, a gente fica paralisado, a gente fica antes da curva, a gente para, a gente recua. Por quê? Porque medo. Medo de ir mal, medo de não ser bom o suficiente naquela tarefa que você precisa fazer. Então a autossabotagem, no final das contas, ela é só um lembrete de que você pode falhar. E as pessoas que se deixam levar pela autossabotagem são pessoas que têm medo de serem falhas. São pessoas que têm medo de experienciar frustração. São pessoas que querem ser perfeitas. Que querem, às vezes, nem ser perfeito, mas assim, ser bem-sucedido. Às vezes você quer tanto um resultado bom que você não faz nada porque você tem medo de ter o resultado ruim. E é isso que eu tô falando. Você não consegue dar aquele espaço pra você ter uma falha. E, gente, às vezes falhar é bom, sabe? Às vezes falhar te ensina alguma coisa. Às vezes, sei lá, se eu tivesse beijado aquele moleque, tivesse sido uma bosta, eu ia falar, putz, da próxima vez, sei lá, não vou fazer tal coisa que eu fiz. Ou vou beijar um moleque que seja mais assim e não assado, entendeu? Sei lá, gente, sei lá. Eu podia ter tirado alguma coisa dessa experiência. Eu também podia ter tirado porra nenhuma, beijar e ir pra casa, acabou. Entendeu? Mas pelo menos falar que eu beijei. Não beijei. Entendeu? Às vezes você podia, sei lá, você faltou uma entrevista de trabalho porque você ficou com medo de não conseguir o trabalho. No final das contas, você não conseguiu o trabalho de qualquer forma. E aí, podia ter ido na entrevista, né? Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Podia, mas não fez. E aí? Entendeu, gente? Então, no final das contas, a autossabotagem, ela também traz um senso de arrependimento. Você se arrepende de não ter feito aquilo. Você se arrepende de não ter criado, sei lá, memórias. Eu falei no começo do podcast que eu ia começar a sair de casa porque eu senti que eu passei o meu semestre inteiro, o primeiro semestre da faculdade, sem fazer nada. Sem fazer amizade, sem ter experiência, sem, sei lá, viver um pouco. E no segundo semestre, gente, eu acho que eu vivi bastante, tá? Eu posso não ter beijado esse moleque aí, mas eu vivi bastante. Eu tive várias experiências legais, eu conheci muita gente, coisas que eu nem. Nossa, eu fiquei no segundo semestre, depois no final do segundo semestre, eu fiquei me perguntando, tipo, gente, qual foi o meu problema? Tipo, o que aconteceu? Por que que eu não tava fazendo isso? Como é que eu tava passando tanto tempo dentro do quarto, entendeu? Eu comecei a me perguntar, comecei a falar, Maria Luísa, meu Deus, o que que você fez, querida? Sabe? E a autossabotagem, às vezes eu tava insegura de, sei lá, conhecer gente nova num país novo, pessoas que eu não tinha intimidade, sabe? Às vezes podia ter sido isso, às vezes eu tava, sei lá, mais reclusa por N motivos. E depois eu reconheci isso e eu falei, putz, como assim? Isso aí. Então, assim, a gente às vezes a gente pode se arrepender e mudar a situação. Quem sabe, semestre que vem eu não encontro esse moleque de novo, dou uns beijoca nele. Quem sabe, gente? A vida, ela tem muitos capítulos, entendeu? Ai, não consegui dessa vez, vou fazer da próxima. Ai, fui mal nessa prova, vou ir bem na próxima. A gente sempre vai ter uma próxima vez. E às vezes tem gente que fala, ah, pode não ter uma próxima vez, né? Vai que eu morro amanhã. Aí acabou, não vou dar umas beijocas no moleque, entendeu? Aí é difícil, entendeu? É uma situação muito difícil. A gente tem que começar a pensar duas vezes, porque aí, às vezes, eu penso demais. Esse é um problema também. É como eu tava falando, eu fico olhando pra pessoa e falo, vale a pena mesmo? Será que eu quero, não quero, quero? Não, não quero, não quero, vou embora aqui, não quero. E às vezes a gente tem que pensar, por que que não quero? Dá uma justificativa plausível. Ah, ele tem Jarvis, eu também tenho. Ah, a boca dele é feia, a minha também é. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Não, mas tudo bem. Entendeu? Às vezes a gente tem que refutar a gente mesmo. A gente tem que racionalizar as situações. Porque o ser humano, apesar dele ser o ser mais racional do mundo, tem vezes que a gente é muito irracional, entendeu? Tem vezes que, na verdade, os macacos ganham, né? Os passarinhos, os pombos, não sei. Tem vezes que realmente fica difícil. Então, assim, galera, eu recomendo você sair de casa, faz uma lista, coisas que eu nunca faço e queria fazer. Situações que eu me arrependi. Situações que não sei o que, não sei o que lá. Ah, porque tem gente que fala que, ah, eu não me saboto, não. Oxe, como assim me saboto? E se sabota diariamente, só porque você não tá prestando atenção, querido. Não tá prestando atenção. Entendeu? Ah, porque não, isso.
Eu fazer isso? Nunca. É mesmo? Olha aqui no meu olhinho. É mesmo? Certeza? Acho que não. Enfim. Enfim, gente, façam aí uma autoavaliação, entendeu? Porque é importante identificar esses comportamentos, sabe? Porque às vezes você precisa racionalizar com você mesma. Tem coisas que eu gosto na pessoa, tem outras coisas que eu não quero na pessoa. Enfim, gente, enfim. Esse menino foi só um exemplo, entendeu? Mas existem mil e uma coisas que às vezes a gente se proíbe, às vezes a gente inventa coisas irracionais, motivos irracionais pra se autossabotar. Não se autossabote, gente, não faça isso. Ai, mas não é uma coisa racional realmente. Então a gente tem que começar o quê? Racionalizar as nossas escolhas. A gente tem que olhar pra si mesmo quando a gente vê, a gente tem que fazer o seguinte, ó, minha terapeuta falava muito isso, Maria Luísa, você tem que começar a identificar os seus padrões, os seus hábitos, entendeu? Porque se você não identificar os seus comportamentos, você nunca vai parar de chegar numa situação em que você tá se arrependendo do que você tá fazendo, entendeu? Então, por exemplo, eu já percebi, quando eu fico com esse negócio de autossabotagem, eu começo a pensar demais. Eu começo a ficar ansiosa, eu começo sei lá, me distanciar da situação. Ah, não, não vou estudar agora porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí eu acabo fazendo mil e uma coisas menos estudar. Aí, quando eu vou, sei lá, beijar um moleque, eu tô nervosa pra beijar um moleque, eu falo, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Por que que eu não quero? Não sei porque eu não quero, mas eu não quero, não quero mais, não quero mais, quero mais, vou embora, vou embora. Entendeu? Eu começo a achar mil motivos pra não fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Tenho, entre aspas, né, o que eu gostaria de fazer. E aí eu me convenço do contrário. Não, não quero fazer. Não, não posso fazer isso agora. Não, porque não sei o que, não sei o que lá. E, gente, não. Não, sabe? É só a química do cérebro entrando em pane, basicamente. Então, a gente vai entrar num acordo, eu e você, pessoas que se auto-sabotam, entendeu? A gente vai começar a identificar esses comportamentos. Porque no final das contas, ninguém vai sofrer com esses comportamentos a não ser a gente, entendeu? O mundo ainda vai rodar. As pessoas ainda vão viver. Esse moleque vai beijar outras meninas, entendeu? Tipo assim, a vida dele vai continuar andando, a minha também vai continuar andando, vai todo mundo continuar andando. Coisas não vão parar porque você não fez isso. Ah, Malu, então é mesmo um problema eu me auto-sabotar? Porque se não afeta a vida, beleza, não afeta a vida, gente. Realmente não afeta. Afeta só a sua. Você tá se privando de experiências. É isso. Experiências que talvez poderiam ser boas pra você. E se você tem consciência disso, não, tá tudo bem eu me privar dessas experiências. Eu não quero elas. Não estou pronto pra elas agora. Tudo bem. Mas saiba que a vida jogou essas experiências pra você porque às vezes você precisava delas. E você foi a pessoa que se esquivou delas. Eu acredito muito na ideia de que tudo acontece por uma razão. Já falei isso mil vezes nesse podcast, inclusive no episódio passado. E na minha cabeça, a vida, ela arruma vários caminhos pra gente seguir. E às vezes, o caminho das pedrinhas amarelas do Mágico de Oz era aquele. E você foi pelo outro. Entendeu? E às vezes, gente, eu também não teria percebido o que eu tô percebendo agora e falando nesse episódio se eu tivesse beijado o moleque. Entendeu? Às vezes eu precisava não ter beijado ele pra criar conteúdo pra falar com vocês. Entendeu? Olha aí, tudo funcionou por um motivo. Tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Agora eu vou voltar lá, dar umas beijocas nele. E é isso, galera. Foi o episódio de hoje. Quem amou. Tô zoando, gente. Tô zoando, tá? Enfim, a gente vai viver a vida do jeito que é pra viver. E é isso, vamos eu e você tentar não nos sabotar novamente. Porque a vida é mais do que isso. Vamos tentar viver, galera, a vida do jeito que é pra ser vivida. Entendeu? A gente precisa quebrar a cara, a gente precisa se dar mal, a gente precisa não ser perfeito pra ser feliz. Porque a gente vai ser muito miserável se a gente viver caçando a perfeição. Se a gente viver caçando uma versão da gente que nunca vai existir. Simplesmente porque a versão que é pra existir é a que tá aqui agora. É a que tá presente, é a que tá atuando, é a que tá na tua frente, no espelho, quando você se olha. E se você não tá satisfeito com ela, ok, mude-a. Transforme ela em algo que você aprecie. Mas não esqueça que no final das contas é você com você.
É você com as consequências dos seus atos e a sua consciência vivendo juntos. Se a sua consciência tolera os tipos de coisa que você faz, perfeito. Se você consegue dormir à noite com as suas ações e com as consequências delas, maravilhoso. E é isso. O importante é a gente ser feliz, gente. Mas saibam, a gente nunca vai ser perfeito. O importante é a gente se amar, a gente se gostar, a gente fazer as coisas que a gente quer. E a autossabotagem, ela é uma coisa ruim? Ela é algo detrimental pra gente? Por quê? Porque ela desvia a gente da felicidade, ela faz a gente desistir de coisas que às vezes a gente quer por medo, por insegurança. Então é por isso que nesse episódio eu queria enfatizar muito a ideia de tentar viver, pensar duas vezes antes de deixar esses pensamentos inseguros, esses pensamentos intrusivos tomarem conta das nossas ações. Porque eles são emotivos, eles não são racionais. E é isso, galera. Essa é a mensagem do episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai no YouTube, Spotify, Amazon Music ou Apple Podcast e conheça-os, pode ligar também nessas outras plataformas. Segue a gente no Instagram e TikTok e eu te vejo no próximo episódio. Tudo bem que vem. Beijo.